nossa conversa hoje é sobre produto de matrizes. Bom, a gente já falou nisso, mas hoje é um pouco diferente. Vamos pensar em aspectos algébricos. Vamos esquecer um pouco a geometria e fazer as contas. Vamos começar lá com o produto da matriz pelo vetor. Então a gente tem a matriz A e o vetor X. Observa uma coisa importante, o tamanho aqui, ó, N, é igual a esse N aqui. E aqui é um M que pode ser qualquer. O M é o quê? Corresponde à dimensão do espaço das colunas, a dimensão do espaço em que vivem as colunas. Bom, por definição, o que isso é? É isto. Quer dizer que a gente faz a combinação linear das colunas da matriz usando as entradas do vetor x como coeficientes. Simples. Uma observação importante. Se você fizer o x1 igual a 1 e os outros aqui iguais a 0, o que você obtém? Você obtém uma vez esse daqui e 0 vezes o resto. Então, ou seja, se você pensar que se a matriz A e esse vetor aqui é o E1, A vezes E1 é a primeira coluna de A. Bom, e se for vezes EI? É o mesmo raciocínio. Você tem que A vezes EI é a iésima coluna de A. Vamos guardar isso. Agora imagina que você multiplica a matriz A pela matriz B e obtém a matriz C. Bom, quem são as colunas de C? Pelo que a gente acabou de ver, C1 é igual a C vezes o vetor é 1. Bom, mas C é A vezes B de E1. Isso é A vezes B1. Ou seja, a primeira coluna aqui é A multiplicado pela primeira coluna aqui. E, de maneira geral, a coluna CJ é igual a A vezes a coluna BJ, que é B de EJ. O que isso nos diz? Bom, então cada coluna da C é A vezes uma coluna de B. Mas quando eu multiplico A por um vetor coluna, eu tenho uma combinação linear das colunas de A. Então, o que eu concluo? É isso aí. As colunas de AB são combinações lineares das colunas de A. Vamos olhar então para A vezes BJ. A vezes BJ vai ser o quê? Aqui eu tenho o B1J, B2J, até o BNJ. Então isso vai ser B1J, então B1J vezes A1, mais etc, mais BNJ vezes AN. Muito bem, isso vai dar então alguma coisa. Agora, quem é o cara nesse resultado final que vai estar aqui na posição I? Quer dizer, porque isso aqui vai ser a coluna CJ. E na posição I vai ter aqui um C e J. Quem é o C e J? Olha só, ele é a soma desses caras. Quem que tem aqui? São os caras que estão... Não, os caras que estão na posição I aqui. Então, AI1, AI2, até A e N. Este é o nosso C e J. O que é isso? É o produto escalar desse cara por esse cara daqui. Então, a entrada C e J da matriz produto é o produto escalar da linha I da matriz A pela linha J, pela coluna J da matriz B. A entrada C e J da matriz AB é o produto escalar da linha I da matriz A
pela coluna J da matriz B. Agora, vamos olhar a coisa desta maneira assim. Pega uma matriz do lado de cá que tem só uma linha, correspondendo à linha I da matriz A, e multiplica pela matriz B. O que a gente vai ter? Olha só que interessante. Talvez isso não apareça de cara, mas o que você vai fazer? Na primeira posição aqui, você vai sempre multiplicar esse cara por esse cara por esse cara por esse. Então, o AI1 vai multiplicar toda a primeira linha aqui. Em seguida, o AI2 vai multiplicar a segunda linha de B, até que o AIN vai multiplicar a enésima linha de B. E o resultado vai ser uma combinação linear dessas linhas. Então, o resultado é o seguinte: quando a gente multiplica a matriz A pela matriz B, o que a gente obtém é uma matriz que em cada linha tem uma combinação linear das linhas da matriz B. Isso pode ser muito interessante para a gente reinterpretar uma coisa que a gente já sabe. Vamos retornar lá à resolução do sistema linear pelo método de eliminação. O que a gente faz? A gente trabalha com as linhas da matriz do sistema. Então, vamos colocar uma matriz sem o x e só a matriz do sistema. Vamos colocar a nossa matriz assim. Não precisa ser quadrada. Vou até mudar aqui. Agora, o que tipicamente a gente faz? A gente pega a linha I, multiplica por um certo K e soma com a linha J. Então, vamos pensar assim. Olha, isso vai acontecer em cada coluna aqui. Quer dizer, a gente vai somar a posição I multiplicada por K na posição J. Dá para inventar uma matriz que faz isso. Pensa só. Será que a gente consegue inventar uma matriz que multiplicada por essa daqui vai dar essa aqui? Bom, não é muito difícil. Olha só, a gente multiplica essa matriz, essa linha dessa matriz por essa linha aqui, dá o x1. Bota o 1 aqui, 0 no resto, x2. xi, tudo normal. Quando chega aqui, a única coisa que você tem que fazer é botar um k na posição i. E aqui nós estamos na posição j. Então você vai ter k vezes xi mais xj. Essa matriz aqui, multiplicada por esse vetor, vai fazer isso, vai somar k vezes xi com xj. Se eu pegar essa matriz e multiplicar por essa, eu vou fazer exatamente isto aqui. Eu vou somar k vezes a linha i, a linha j. Então, imagina o nosso processo de eliminação. Imagina se tudo deu certo, a gente não teve que trocar a ordem de duas equações. A gente aplicou repetidamente esse tipo de operação. Então, cada vez que a gente faz esse tipo de operação, soma um múltiplo de uma linha a outra linha, a gente está multiplicando por uma matriz desse tipo. Ou seja, o processo todo de eliminação corresponde a sucessivas multiplicações da nossa matriz por matrizes desse tipo. Claro que a gente não multiplica sempre a mesma matriz, a gente multiplica por uma matriz dessa, obtém uma nova, o resultado a gente multiplica por uma matriz dessa e assim sucessivamente. Então, vamos escrever isso. Imagina então que a gente tem uma matriz N. O que a gente fez? A gente fez uma operação, multiplicar por uma matriz L1 daquele tipo. Depois L2, etc, até uma L casão. Qual foi o resultado disso? Foi a matriz U. Por que eu vou chamar ela de U? Porque, se tudo deu certo, ela tem essa cara. Tem um zerão aqui, tudo aqui abaixo da diagonal principal é zero. E aqui tem coisas que podem ser diferentes de zero. Então é U de upper. Ela é uma matriz triangular superior. E essas matrizes aqui? Olha só, todas elas são assim, né? Uns aqui na diagonal, zero aqui, alguma coisinha aqui. Então todas elas são triangulares inferiores. Resulta o seguinte, não é difícil ver, você multiplica uma matriz
triangular inferior por outra matriz triangular inferior, você tem uma matriz triangular inferior. Basicamente é o seguinte: quando você vai multiplicar, você pega uma linha aqui e por uma coluna aqui. Se você vai querer um cara da parte de cima, você vai pegar essa coluna, essa linha e vai multiplicar por uma coluna mais aqui acima. Então o que acontece? Esses caras não nulos vão todos ser multiplicados por esses que são nulos. E esses aqui que são não nulos vão estar todos multiplicados pelos daqui que são nulos. Então, todos os resultados acima da diagonal vão dar zero. Então, esse produto de matrizes aqui é uma matriz L-til diagonal inferior. A gente até podia ficar contente só com isso. Mas observa uma coisa. Cada um desses procedimentos que corresponde a somar k vezes essa linha a essa daqui, pode ser desfeito. Porque se eu somei k vezes essa linha com a de cá, para voltar para a situação original, é só pegar essa linha que não foi alterada, multiplicar por menos k e somar aqui. E esse cara vai desaparecer. Então, a inversa de uma matriz dessas daqui é também uma matriz desse tipo. Vamos explorar isso. Nós estamos nessa situação assim. Vamos fazer o seguinte: já que essa matriz aqui tem uma inversa que é desse tipo, vamos multiplicar pela inversa aqui, chamada LK menos 1. Aí isso desaparece. Aí a gente multiplica pela LK menos 1, etc. E vai indo até multiplicar pela L1 menos 1. O que acontece? Isso aqui vira identidade e desaparece. Identidade desaparece. No final, esse produto aqui cancelou tudo isso e ficou M. Bom, mas a gente tinha que ter multiplicado do lado de cá. Então vamos botar isso. Então, isso aqui tudo sumiu, ficou M igual. Mas essas matrizes aqui, como a gente viu, são todas triangulares inferiores. Então, o produto delas é uma matriz triangular inferior. Vamos chamar de L. Então, isso aqui é M igual a L1. A gente costuma dizer que o processo de eliminação fornece uma decomposição da matriz M como um produto de uma matriz L por uma matriz U. L, triangular inferior, e U, triangular superior. Então, se o processo de eliminação dá todo certinho, sem ter que trocar a ordem de linhas, a gente escreve a matriz M como uma triangular inferior vezes uma triangular superior. É a chamada decomposição LU.